Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Nós estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos no 27º domingo comum do ano C. E os textos que nós iremos meditar neste domingo são textos que vêm falar para nós sobre a fé. Mas o que é a fé, né? Para muitos, a fé é apenas um instrumento da nossa vontade. Como, por exemplo, alguém que tem uma varinha mágica, diz algumas palavrinhas mágicas e acontece tudo segundo a sua vontade. Mas nós vamos ver que a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que é uma virtude teologal que se inicia em Deus e tem o seu ponto, vamos dizer assim, de partida Deus e o seu término Deus. Ou seja, podemos dizer que vem de Deus e nos leva a Deus. Esta fé teologal que dentro da religião única e verdadeira que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é uma fé como essa fé que algumas pessoas têm em várias religiões, como sendo uma varinha mágica. Eu penso, eu digo algumas palavrinhas e tudo acontece. Vamos descobrir hoje o que é a fé segundo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Antes de lermos os textos que foi proposto pela igreja para este domingo, eu queria ler o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, versículos 1 e 2. É dito assim, a definição sobre a fé. A fé é o fundamento, ou seja, o que é um fundamento? É uma base. Você vai construir uma casa e nesta casa, antes de você colocar as paredes, colocar a alvenaria de pé, você precisa ter um fundamento, uma base, uma estrutura sólida que garantirá a construção, garantirá que a construção não irá desabar. Jesus disse uma vez, quem ouve as minhas palavras e põe em prática é como aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha e ali fica firme, inabalável. Então, a fé é o fundamento. Fundamento de quê? Da esperança. A esperança, né? Três virtudes teologais que nós recebemos: fé, esperança e caridade. Então, a fé é o fundamento da esperança. Para que nós tenhamos uma esperança que não nos decepcione, nós precisamos, vamos dizer assim, fundar essa esperança sobre o alicerce da fé, sobre o fundamento da fé. Antes, ou melhor, depois que nós fundamentamos a nossa esperança no alicerce da fé, nós temos uma certeza, que é esta mesma fé, que garante essa mesma fé, uma certeza a respeito do que não se vê, ou seja, das coisas futuras, daquilo que nós precisamos para dar continuidade à nossa caminhada rumo ao céu. E o autor vai dizer que foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Então, quando nós pensamos nos nossos antepassados, e é por isso que eu coloquei como fundo uma imagem de fundo para a nossa reflexão, Moisés e a travessia do Mar Vermelho, foi exatamente por isso. Por quê? Porque foi a fé que fez a glória dos nossos antepassados. Na primeira leitura de hoje, o Senhor revela para Abacuque, O Senhor revela para Abacuque algo que ele ainda não tinha visto, algo futuro. Então, no capítulo 1 de Abacuque, o Senhor revela, dá uma visão a Abacuque de coisas horríveis que estão para acontecer com Jerusalém. Ele diz, Abacuque vai dizer, Senhor, até quando clamarei
sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidade? Na visão que o Senhor dá a Abacuque vê violência, iniquidade. Quando tu mesmo vês a maldade. Então ele diz, se o Senhor está vendo a maldade para os dias futuros, a iniquidade, a violência, por que o Senhor me faz ver tudo isso? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Então o Senhor responde a Abacuque. Respondeu-me o Senhor dizendo, escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possam ser lidas com facilidade. Então o Senhor mostra a Abacuque dias de violência, dias de iniquidade, dias de maldade. E ele diz, escreve tudo isso, para que seja fácil de ser lido, para que as pessoas possam ter conhecimento do que está para acontecer. Ele vai dizer, a visão refere-se a um prazo definido. Então, não é eterno. A violência, a maldade que estão para acontecer, não somente aqui falando do contexto histórico de Jerusalém, mas a violência, a maldade, a iniquidade que está para acontecer para conosco, em nossas vidas, nos nossos dias, não é para sempre. O Senhor diz que se refere a um prazo definido. Ele vai dizer, mas tende para um desfecho e não falhará. Ou seja, vamos dizer assim, aquela visão de destruição, violência, discussão, briga, discórdia, não é para sempre, mas ela tende para um desfecho, ou seja, ela acabará, o desfecho que sucederá será, veja, se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. O desfecho que vai acabar não é violência, não é tribulação, não é maldade, não é discórdia, discussão, não é fome, não é miséria, não é peste. O Senhor diz que essa visão temporária de maldição, de maldade, acabará, porque ela tende para um desfecho, ou seja, a providência divina conduzirá a história para a vitória daqueles que têm o fundamento da esperança, a fé, e que busca de verdade aquilo que não se vê. Veja, Abacuque estava vendo apenas violência, maldade, iniquidade, prepotência, discussão, discórdia. Era isso que Abacuque via. Mas a fé nos impulsiona a crer, a esperar o que não se vê. É dito. É uma certeza a respeito do que não se vê. Por isso o Senhor vai dizer a Abacuque, versículo 4 da primeira leitura de hoje, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. E muita gente pode até distorcer essa fala do Senhor a Abacuque, como fez o revolucionário Lutero, que começou a dizer, o justo vive da fé, somente da fé. Ele até diz, o justo vive somente da fé, né? Interpretando essa passagem de forma fideísta, de forma errônea, sem compreender o que de fato é a fé. Porque ele vai dizer que peque fortemente, mas creia ainda mais fortemente. Como se a fé que nos leva à salvação fosse um ato unicamente de Deus, quando na verdade é um dom de Deus, mas é um ato humano, dentro da liberdade humana, dentro do contexto histórico de todo o projeto salvífico. Nós podemos ver
o que a fé gerou em pessoas que viveram segundo a fé, mas não viveram esperando a varinha mágica realizar todos os seus desejos. Veja o que é dito, versículo 3 da carta aos Hebreus, capítulo 11, só para dar mais visão e esclarecimento para a nossa reflexão. Foi pela fé, é pela fé que nós reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Aí ele diz, é pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. E veja, a fé é o fundamento da esperança. Então Abel, esperando contra toda desesperança, ofereceu o melhor pela fé. Ofereceu o melhor pela fé. O superior até ao do seu irmão Caim. E mereceu ser chamado justo, ou seja, foi justificado segundo a fé que gera fruto, não uma fé de varinha mágica, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala, ou seja, o sangue de Abel clamava por justiça. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus tem maior poder, porque Jesus é superior, em termos de justiça e tudo mais do que Abel. Ele vai dizer assim também, pela fé na palavra de Deus, que ouviu, como Abacuque na primeira leitura de hoje, viu por meio de uma visão que o Senhor lhe concedera, dias difíceis. E ficava se lamentando porque esses dias seriam tenebrosos. Mas o Senhor vai dizer que ele deveria não fixar os olhos na visão de tragédias, sofrimento, mas que deveria, pela fé, que é o fundamento da esperança, e com esperança aguardar dias melhores. Noé ouviu do Senhor dizendo que um dilúvio viria e que deveria preparar uma arca. Noé não ficou se lamentando e esperando a morte, como diz Raul Seixas em uma de suas músicas, Vou ficar aqui, ele diz, eu é que não me sento num trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Noé não ficou esperando o dilúvio e a morte chegar. Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, que não era possível prever, porque era uma ação direta de Deus, não era algo da natureza, não era algo natural. Era uma ação da natureza, mas porque Deus agia por meio da natureza. Cheio de santo temor a Deus, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele, Noé, condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Então, uma fé que produz fruto, uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé que gera em nós uma ação direta e concreta. E é isso que o apóstolo São Paulo vai dizer a Timóteo na segunda leitura de hoje. Ele vai dizer, naquele tempo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6, caríssimo, disse Paulo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. A fé, lógico, a esperança, a caridade. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez. Se os nossos antepassados vivessem um espírito de timidez e não fizesse aquilo que a esperança, fundamentada na fé, impulsionava a que eles fizessem, eles teriam sucumbido. Moisés não teria tirado o povo do Egito. Noé
não teria construído a arca. Jacó não teria abençoado os seus filhos e os filhos de José. Abraão não teria coragem de oferecer Isaque, seu filho. E assim sucessivamente. Mas, ele diz, São Paulo diz a Timóteo, mas de fortaleza. Não foi um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. E São Paulo conclui dizendo, usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Então São Paulo está dizendo, usa o compêndio das palavras sadias que de mim ouvistes em matéria de fé. Não uma fé morta, não uma fé que fica esperando tudo acontecer do nada. A fé tem que ser o fundamento da esperança. E a esperança comprovada não decepciona, porque nós não esperamos de nós mesmos. Nós esperamos daquele que nos fez ver pela fé que ele construiu, criou tudo do nada e trouxe aos nossos olhos aquilo que era invisível, que não existia. Por isso São Paulo vai dizer, guarda o precioso depósito da fé, aqui não está, mas poderíamos dizer, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Veja, que habita em nós. E os apóstolos do Senhor Jesus disseram a Jesus, com certeza eles estavam vendo situações difíceis, e nessas situações difíceis eles disseram eles ao Senhor, aumenta a nossa fé. Com certeza eles tinham conhecimento de tudo que os seus antepassados fizeram por meio da fé. E assim eles disseram, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Por que o Senhor Jesus disse isso? Porque a fé é a força, podemos assim dizer, que faz com que nós realizemos o impossível. Faz com que nós possamos realizar o que nós não faríamos por nós mesmos. Faz com que nós possamos realizar as obras de Deus. Veja, Moisés fez o mar se abrir pela fé. Josué fez a muralha de Jericó cair pela fé. Abraão saiu da terra dos seus pais para uma terra que ele não conhecia pela fé. Ou seja, inspirados por Deus e tendo em nós a virtude da fé, nós realizamos proezas. E nós podemos ver o Senhor dizendo como age a fé e como a fé deve agir e como nós devemos compreender o que é a fé. Ele diz, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vais dizer, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Veja, ele trabalhou no campo. O empregado trabalhou no campo, realizou a obra, realizou parte da obra, podemos assim dizer. Aí o Senhor diz, quando ele voltar do campo, você já vai mandar ele sentar à mesa? Aí Jesus diz, não. A fé tem que realizar tudo, não somente parte, mas tem que realizar tudo, tem que concluir o todo. Aí Jesus diz, pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar. Veja, trabalhou o dia todo. Quando chegou em casa, o empregado, que é eu ou você, poderíamos estar dizendo, agora eu vou me banquetear, agora eu vou sentar à mesa com o meu Senhor.
Mas aí é que nós nos enganamos. Pelo contrário, não vai dizer o Senhor ao seu empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tudo, poderás comer e beber. Nós só iremos nos sentar à mesa para comermos e bebermos depois que nós servirmos ao Senhor. E servirmos completamente, servirmos inteiramente. E ele conclui dizendo: será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Tem pessoas que esperam do Senhor elogios. Tem pessoas que esperam do Senhor um agradecimento por tudo aquilo que ele fez na vinha do Senhor. Mas, meus irmãos, não será assim. O Senhor deixa muito claro que eu e você não devemos pedir ao Senhor um reconhecimento por algo que eu fiz, que foi fruto da fé nele. E mesmo sendo fruto da fé, mesmo que seja uma fé pequena como um grão de mostarda, que me faz fazer coisas grandes, como dizer a uma amoreira: sai daqui e se planta ali. Ou seja, uma fé pequena que me faz fazer o impossível acontecer, como fizeram os nossos heróis da fé, como fez Baraque, Gideão. Ele vai dizer, que mais direi? Irá me faltar tempo, Hebreus capítulo 11, versículo 32. Que mais direi? Irá me faltar tempo se falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, tamparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debanda exércitos inteiros. Então, nós poderíamos ficar pensando: então, depois de eu fazer todas essas coisas, eu agora espero do Senhor um reconhecimento. E o que é que o Senhor diz para nós, concluindo o Evangelho de hoje? Ele vai dizer: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram fazer, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, meus irmãos, a fé, segundo aquilo que é fruto de Deus, como virtude para nós e que age em nós, não é uma fé morta, não é uma fé segundo a mentalidade de muitos que vão dizer que a fé é uma espécie de varinha mágica que realiza tudo. Mas nós podemos ver claramente, segundo aquilo que diz o autor, o escritor São Tiago, na sua carta, no capítulo 2, a partir do versículo 14, não faz parte da liturgia de hoje, mas para deixar mais claramente aquilo que é a fé segundo uma perspectiva católica, segundo a perspectiva da verdadeira religião. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Essa fé de uma varinha mágica, plim plim salablim, não salva ninguém. Ele vai dizer: se não tiver fé, ou melhor, se não tiver obras realizadas na esperança, que está fundamentada sobre a fé, não haverá salvação. Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, porque a pessoa que está dizendo isso tem fé, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Nada, não é plim plim salablim. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele diz: creis que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. A fé, plim plim salablim, é uma mentira criada por Satanás, que também tem fé, mas não obedece a Deus. Tem fé, mas não faz o que o Senhor determina e manda. Tem fé, mas não coopera com aquilo que o Senhor quer que ele faça. Ele vai dizer: queres ver, ó homem, vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé coopera com as suas obras e era completada por ela, pelas obras. Então a fé sem a obra não é fé, é apenas uma parte daquilo que o Senhor quer. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé católica completa, inteira, é a fé que produz obras. Assim, versículo 23 de São Tiago, capítulo 2. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isto é, lhe foi dito em conta de justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes como, aí ele diz, vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, porque o justo vive pela fé, mas não somente da fé. O justo é justificado pelas obras e não somente pela fé. São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Do mesmo modo, Raabe a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido os mensageiros e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que nós possamos aprender que a fé genuína, a fé teologal, a fé que nós recebemos segundo o batismo, mediante o batismo, não é uma fé fideísta, uma fé como uma varinha mágica que eu digo plim plim salablim e tudo acontece. Mas a fé teologal é fundamento da esperança, e a esperança não decepciona, porque ela consegue ver coisas que estão além daquilo que nós estamos enxergando, como é o caso da primeira leitura de hoje, em que Abacuque estava vendo apenas o período, o tempo de desgraça e de sofrimento, mas o Senhor dizia para Abacuque que dias melhores viriam, dias de paz, dias de bonança, dia de prosperidade, e que nós possamos hoje guardar em nós essa palavra do Senhor que falou a Abacuque, dizendo que dias melhores viriam e que dias maiores estavam por vir. Ele terminou dizendo: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida, se você ainda não curtiu o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Deus abençoe você e que nós possamos viver de fé em fé. Amém.